Boa noite a todos. Lembrando também que amanhã não vai ter a reunião de desobsessão, porque amanhã vai ser desobsessão dos trabalhadores da casa. Viu? Aí vocês, quem está em tratamento, e muito também já bota o nomezinho e bota ali na caixinha. Lembrando também que durante essa palestra vocês estão em tratamento, né? Porque a gente vem em busca de auxílio, então vamos nos concentrar, vamos ouvir a palestra do nosso professor Nelson Loreto. O tema é Ante a Dificuldade, Bastar-nos-á. Ele vai dizer, ele que vai falar. Então vamos nos concentrar agora e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, te agradecemos por mais esta noite, de podermos estar em tua casa de oração, de trabalho e de amor, para mais um aprendizado, Senhor, para caminhar junto contigo na direção da tua luz, da tua misericórdia e do teu amor. Abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa nossas famílias, abençoa o teu planeta, Senhor. Abençoa os lugares onde existe a dor, o pranto, as guerras, né? As catástrofes da natureza, o nosso Brasil, os políticos, né? Que todos, Senhor, possam se amenizar suas mentes e trabalhar sempre para o bem, sempre guiando o rebanho que segue a eles para o caminho do bem. Abençoa os trabalhos desta casa, desta noite, não é? E que o doutor Bezerra de Menezes, com suas equipes espirituais, estejam sempre conosco, abençoando e nos levando a cada vez seguir em frente com muita luz e muita paz. Pensamentos positivos para o nosso palestrante e desde já vamos seguir ouvindo a sua palavra e os seus ensinamentos. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Todos bem? Todos bem. Então, viva. Justificar porque eu não vim no mês de julho. No final de junho, o meu organismo apresentou sinais de apagão. E aí eu fui ao médico. Perguntou como era a minha rotina, eu contei. Em que pese eu ser aposentado, eu trabalho mais do que quando eu estava na universidade. Contei para ele. Contei das minhas atividades espíritas. E ele, depois de mandar fazer uns exames, conversar longamente comigo, ele disse: professor, eu recomendo que o senhor entre de férias junto com seu neto. Porque como eu levo e busco todo dia o neto na escola, o senhor está precisando descansar. O senhor está precisando tirar um pouco o foco dessas obrigações domésticas, mas também as suas obrigações com a doutrina que o senhor professa. O senhor precisa levar em consideração que são 8, 9 palestras por mês. A cada 3 dias o senhor se desloca, tem que preparar, tem que fazer isso, fazer aquilo, colocar no YouTube, tudo. Eu contei tudo para ele, que ele perguntou: descreva a sua rotina. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, aí eu disse para ele: também estou com uma dificuldade muito grande, só estou dormindo 4 horas por dia. Ele disse: você não tem organismo que aguente. Não. O senhor não dorme porque não quer ou porque não pode? Eu digo: até querer eu quero, mas eu não consigo. E aí, quando estou acordado, não vou ver televisão, aí vou fazer as coisas espíritas. Eu disse: olha, me dê seu zap, que eu vou mandar um zap, que o senhor vai ver a hora que o senhor vai receber ele. 2h30, 3 horas, 3 e pouco. Os dias que não aparecem às 3 horas da manhã é porque eu devo ter dormido. E aí a espiritualidade, a minha benfeitora, disse: olha, meu filho, onde você quer chegar? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
As suas responsabilidades não serão maiores nem melhores se você atropelar a si mesmo. Porque pensa bem, se você, por exemplo, adoecer e ficar impedido, ficar limitado, não vai ser pior? Afinal de contas, você já não é mais nenhum menino. E uma vez ela disse assim, olha, eu não sou sua babá, com a sua idade eu estou mais para cuidadora. Aí eu fiquei arrasado. Ela disse, então, senhor, você se cuide, senão você não chega. Está certo. E aí eu mandei dizer a todas as casas espíritas que me perdoassem, mas que no mês de julho eu entraria de férias. Mas recomeçaria em agosto. Hoje aqui, amanhã no Enviados, tem mais 7 palestras para fazer. Esse mês. Setembro, outubro, novembro, a gente chega até dezembro. Justificado, eu tenho a primeira pergunta. Levanta o braço quem nunca passou por uma dificuldade. Qualquer que seja. Ninguém. Afetiva, social, financeira, material, espiritual. Todos passaram. Todos nós passamos por dificuldades, não é verdade? É por isso que a benfeitora manda dizer para vocês, parece impossível encontrarmos alguém que não tenha passado dificuldade. Então nós aqui estamos igualados na questão da dificuldade. Aí ela diz, a diferença está na capacidade que cada um utiliza nesse enfrentamento. E aí, na realidade, quando ela leu a mensagem, ela estava falando comigo. Como é que a gente enfrenta a dificuldade? Não há um ditado que diz que tem gente que morre de véspera, feito peru no Natal? É. Suas maiores dificuldades são aonde? No trabalho? Na vida social? Na casa espírita? Ou na família? Em casa. Como é que a gente administra isso? A base doutrinária que deu origem à reflexão, ela vem de uma obra mediúnica do Emmanuel com Chico Xavier, chamada Opinião Espírita, lá no capítulo 53. Que o Emmanuel diz, no turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, tem como escapar disso? Tem alguém aqui que tenha menino pequeno, esteja criando menino pequeno? Tem. Tem gente aqui que já deve ter neto? Tem. Vocês que moram no Recife, eu não sei como vocês conseguem morar. Porque é uma loucura. É uma loucura. Vocês que muitas vezes para fazer um pequeno deslocamento gastam muito tempo. Sim. Vocês que correm para pegar uma vaga. E a segurança? Como vai? E o medo? Para mais da conta. Parou no sinal, o vidro levantado, ar-condicionado ligado, consumindo mais gasolina, evidentemente, ou bateria, se for elétrico. E você olhando nos 2 retrovisores, angustiado, doido para o sinal abrir. Isto é uma dificuldade. A insegurança nós geramos psiquicamente. Ah, Nelson, mas estão assaltando a torta direita. Eu preciso entender, vocês vão já compreender porque eu estou dizendo. Eu preciso compreender que nestas horas eu tenho que seguir o conselho do Emmanuel. Pensa em Deus, o amor onipresente que não nos desampara.
Você sabe quantos obrigados, Senhor, eu disse até chegar aqui? Ai, meu Deus. 5. Livramento. O primeiro, no atacado dos presentes. E eu sempre digo a mesma coisa, Senhor, até aqui, muito obrigado. Me protege, me livra de todo mal, me mantém sereno. Eu tenho que estar sereno, porque se houver alguma coisa, se eu tiver alvoroçado, não vou ter um raciocínio lógico. Eu precisei ir na casa de um amigo buscar uma encomenda. Senhor, até aqui obrigado. Aí tive de entrar na bendita Caxangá. Senhor, me ajude. Obrigado. Dizer, me ajude. Aí quando eu vinha para cá, cheguei bem ali, um super ultra desvio, porque eu não sabia que estavam fazendo obra. Entrei por ruas que eu nunca tinha passado, mas dizendo, Senhor, vai me levando aí, vai me levando. Eu não sou daqui, eu estou perdidão. Eu vou seguir uma lógica, eu vou assim, né? Assim, depois volto. Porque já que eu não pude ir por onde eu queria, eu fui pela paralela. Cheguei. Senhor, obrigado. Vamos lembrar, minha gente, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Em tudo, dai graças ao Senhor. Eu tenho essa experiência na minha vida. Lá atrás, muito tempo atrás, Dona Glorinha disse: a maior virtude humana sempre será a da gratidão. A Deus, a todos, a tudo. E aí eu lembrei de Paulo. Em tudo dai graças ao Senhor. Mas também, quando vi aqui a opinião espírita, me lembrei do Evangelho de João. Deus é amor. Está no Evangelho de João. O nosso ponto de partida vem de uma outra obra do Emmanuel chamada Coragem da Fé, capítulo 4. Olha como ele começa o capítulo. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Aí você vai dizer, ficou louco, Emmanuel. Desde quando dificuldade é bênção? O que será que pensa a árvore quando é podada? O que... vou morrer. Mas ela não deixa de dar fruto. Ela não protesta. Ela poderia protestar também, eu não vou dar fruto. Me cortaram, vocês vão ver. O humano faz isso, né? Gente, quando apanha, dá o troco. Mas ela não faz. A massa de trigo que vai virar pão. Para dar o pão precisa apanhar. É sovada. O brilhante. É preciso que o carvão se transforme, sofra toda sorte de perseguição física e química para se transformar num lindo brilhante. Por que é que nós não podemos passar pelas dificuldades da vida na perspectiva do crescimento? Mas quando a coisa dá errado, a gente acha que está sendo punido. O espírito, então, tem uma mania danada. Usa logo uma expressão que eu tenho pânico. É karma. Eu digo para ele, tem karma, que não é assim. Se tudo fosse karma. Tudo é experiência. Lembre-se, vocês conhecem alguém que tropeça e caia de costa? Só cai para frente. Os tropeços da vida nos impulsionam para frente, sempre. O filho rebelde, o marido chato, a esposa reclamona, a empregada relapsa, os funcionários que não te ajudam na empresa, aquela criatura chata lá da casa espírita, o trânsito. Vai ter reunião de desobsessão, né? Os trabalhadores. Vários trabalhadores. Podiam chamar os políticos também, porque eu já pedi por ele, viu? Está tudo obsidiado, coitado. Aí o Emmanuel diz, nelas e por elas, as dificuldades,
encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho. Sim, porque a maioria das vezes nós estamos num patamar de soberba. Conosco mesmo, a gente até se esforça para não demonstrar isso, para as pessoas não pensarem mal da gente, mas a gente é soberbo, principalmente quando a gente vai adquirindo conhecimento, porque o conhecimento empodera, tanto quanto escraviza. Então a gente vai ficando. Eu então que passei por uma das experiências mais terríveis de empoderamento, que é a universidade, dia 1º eu completei 50 anos de docência. Há 50 anos eu sou professor. Meio século, gente. Aprendi muito com os meus alunos, aprendi com meus pacientes, aprendi com meus colegas, com a família dos pacientes, nas universidades por onde eu passei. Mas não é fácil. Porque a coisa mais difícil é você convencer alguém de algo que é importante para ela. E o papel docente é exatamente isso. A gente, quando dá aula, de ministro de conhecimento, a gente está tentando dizer para quem ouve: olha, isso é importante para ti, acredita. Tu precisa, tu vais precisar disso. Nos despenhadeiros de orgulho, e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo. Sim, porque muitas vezes a dificuldade coloca a gente de braço cruzado. Ah, já que tem que ser assim. E tem gente que chega com a gente e dá um conselho extraordinário. Fica tranquilo, é vontade de Deus. Se afquete. Ah, vê como o costado de Deus é largo. Prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento, ou seja, eu preciso tirar a casca grossa que eu tenho e crescer. Qual é a dificuldade que mais, vou usar uma expressão local, nordestina, qual é a dificuldade que mais aperreia vocês? É a financeira? É a afetiva? Comportamento dos filhos? Querer fazer uma coisa e não poder? Está limitado por várias razões. Essa pergunta é fácil de você identificar a resposta. Você sabe qual é a pior dificuldade. Agora vem uma segunda pergunta, essa é chata. O que é que você faz para contornar? Eu oro, peço a Deus, rezo muito. Eu oro, peço a Deus, já está pedindo a Deus. Ah, tem que ser a Ele mesmo. Ele é meu esteio. Olhe que a gente pede demais e dá de menos. Não é? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Está na música. Né? Fale com Deus. Não está na música, pede a Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. 2 obras nós vamos usar para a nossa reflexão. Uma da Irma de Castro, a Meimei, Palavras do Coração. Já leram esse livro? Nossa! Receituário para dificuldade. Tudo que você precisa está lá. E outra, Instrumentos do Tempo, do nosso querido Emmanuel, capítulo 28. Ambos pela pena mediúnica do Chico. Então vamos começar com a Meimei. Quanto mais conheces, mais te vês. E quanto mais nos vemos, com mais amplitude conseguimos enxergar os outros. A pergunta é: o que vocês estão entendendo por esse quanto mais conheces? O que isso está significando para você? Aqui a primeira proposta é de autoconhecimento. Só essa ou tem mais? Quanto mais eu conheço da minha religiosidade. Qual é a minha religiosidade? Espírita. Quanto mais eu conheço do espiritismo.
Quanto mais eu conheço, sou cristão da vida do Cristo, dos ensinos do Cristo, analisar uma por uma das curas que Jesus fez, os milagres, conhecer coisas que não estão no catecismo, que a gente precisa ir para obras subsidiárias, como, por exemplo, todas as obras de Humberto de Campos, repórter do plano espiritual, que traz detalhes da vida de Jesus que não está em nenhum evangelho, que não está em nenhuma obra que nós nos acostumamos, para quem veio do catolicismo, a estudar, a ler, a ouvir. Quanto mais nos vemos, ou seja, para que eu possa avaliar o outro, eu preciso primeiro avaliar a mim. Lembre-se, o outro é meu espelho. Quando eu digo você é chato, estou me vendo em você, porque eu sou chato. Aliás, eu não posso classificar ninguém com uma classificação que eu não conheça ou que não esteja em mim. Como é que eu vou fazer isso? Tem que estar em mim. E o outro é sempre meu espelho. Quando a gente olha o outro como nosso espelho, aí incorre no segundo erro. Quer ajustar o outro conforme a nossa vontade. Essa é uma das grandes dificuldades dos casamentos. Ninguém consegue entender que as duas escovas continuarão juntas no mesmo copinho no banheiro. Elas não precisam ficar encostadas. Elas não precisam se fundir. Cada um com a sua vida, seu pensamento, com a sua forma de ser. Agora, ambos lutando pela família e para melhorar a si mesmo. Quais são os exemplos que a gente dá para os nossos filhos? Seu filho chega e a professora entra em contato com você e diz que ele fez uma coisa errada na escola, ele foi apanhado numa grande mentira. E quando ele chega da escola, a mãe senta ele no sofá e dá um sermão sobre a mentira. Mostra, nos mínimos detalhes, o perigo de ser mentiroso. É capaz de provocar lágrimas no menino. Quando ela termina a reprimenda, batem na porta e ela diz: se for para mim, eu não estou. E agora? Para onde foi a reprimenda? Onde ficou a coerência? Porque, veja, pai e mãe, quando não conseguem vencer o argumento, diz: faça porque eu sei o que eu estou dizendo. Pois é, esse é que é o grande problema nosso, porque a gente sempre diz: saiba, eu sei o que estou dizendo. A gente nunca pensou para usar a frase: eu sei o que eu estou sentindo. Porque dizer é fácil. Mas eu não tenho que criar o meu filho pelos meus dizeres, mas pelos meus sentimentos. E são os meus sentimentos que determinam a minha conduta, coerente ou incoerente com o discurso que eu prego. E quando a gente é espírita, fica pior, porque as cobranças são maiores. Vocês já ouviram aquela história do Haroldo, que ele ia no trânsito lá em Belo Horizonte, o cara deu uma fechada nele, ele acelerou, parou no sinal, baixou o vidro, quando ele ia dar uma bronca, o filhinho dele que estava do lado disse: papai, você vai brigar com o moço? Vou! Ou dizer umas verdades para esse responsável. E se ele for uma pessoa que assiste às suas palestras? Eu perguntei: e aí, Haroldo, tu fizeste o quê? Levantei o vidro, morto de vergonha. Uma das dificuldades maior do ser humano é a busca da coerência entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço.
há sempre uma grande distância. E um bom observador percebe isso. E criança tem um senso espetacular para perceber essas coisas e nos colocar em xeque. Mas vamos lá com a Meimei. Se já alcançaste semelhantes áreas de discernimento, ou seja, eu já sei como é que eu devo me comportar diante das incompreensões, dos problemas, considera as incompreensões das quais te reconheças objeto. Ei, quantas vezes você já apanhou da vida? Mas aí ela dá uma receita, ela diz, através das lentes interiores. Ela diz, olha, você não precisa buscar lá fora uma solução para a tua dificuldade, ela está dentro de você. Que ela aqui está chamando didaticamente, pedagogicamente, de lentes interiores, que te conferem. Então são coisas que promovem positividade. Mais alta visão espiritual. Não é apenas visão espiritual, mas é uma visão mais alta. Visão espiritual. Então ela está cobrando o que de mim? Esta criatura, ela não é só esse corpo. Vocês não são só esse corpo, eu não sou só esse corpo. Mas tudo que é pensado em relação a mim, é em relação ao meu corpo. Alguém está preocupado com a minha alma? Não, hoje você veio bem arrumadinho. Você veio bem arrumado o corpo. Já pensou, por exemplo, que esta arrumação todo dia podia estar escondendo a minha alma em sofrimento? Mas todo mundo só viu a casca. É verdade. E se eu tiver por dentro destruído? Mas vim, eu tenho compromisso, eu vou. Fazer das tripas coração, como diz o ditado popular. E aí? Coerência? Que lentes são essas interiores? Para que serve a lente? Para começar. Para ver melhor, né? Sim. Enxergar, aumentar, né? Que lentes são essas? Que me tornam capazes de enfrentar as dificuldades. Eu me lembrei dessas, mas com certeza vocês conhecem mais. Humildade. É uma lente boa ou não? Sim. Paciência. Sim. Não tem para vender nas boas casas do ramo. Não. Resignação. Sim. Que não é vitimismo. Ah, Deus quer assim. Deus não quer nada. Nada. Ele já fez a parte dele. Criou o espírito. Daí para frente, não interfere. Ele não pode interferir. Qualquer interferência pode gerar parcialidade. Porque ele ajudou a mim e não ajudou o amigo. Porque ajudou o amigo e não ajudou a mim. E dentro de casa? Como é que isso vai funcionar? Que Deus é esse que protege o bandido do meu marido? A pilantra da minha mulher? O desvairado do meu filho? A irresponsável da minha filha? Alguém vai perguntar. Que Deus é esse? Tira Deus disso. Calma. Vocês são pessoas calmas. Daquelas... Super. Que para morrer de repente leva 3 dias? Prudência. Vocês se consideram pessoas prudentes? Às vezes, né? O que é que vocês fazem para não ter um infarto do miocárdio? Isso é prudência. O que é que vocês fazem para não ter gastrite? O que é que vocês fazem para não ter hepatite C? O que é que vocês fazem para não ficar tuberculose? Reparou que a prudência anda de braço dado com a prevenção? Porque a prevenção é a expressão da prudência. Sabedoria. Às vezes a gente confunde erudição, saber muitas coisas, com sabedoria. Não.
Quando eu fiz cursilho de cristandade, a palestra mais espetacular que nós tivemos foi de um sujeito que era analfabeto, vendia banana na feira do Ver-o-Peso. E olha que nós tivemos uma palestra com o reitor da Universidade Federal do Pará. Mas a melhor palestra foi do Joaquim. Ele falou sobre o amor. Vendedor de banana na feira do Ver-o-Peso, lá em Belém do Pará. Ano de 1973. Coragem. Vocês se acham pessoas corajosas? Mais ou menos. Mais ou menos salva a pátria de todo mundo, né? Lembra lá da coragem moral e covardia moral, que está no Sede Perfeitos, capítulo 5 do nosso Evangelho? Coragem moral. Como é essa coragem moral? Como é a nossa covardia moral. Diante de alguém que porventura te fira, recorda as provas que atravessaste, os empeços vencidos, as ilusões superadas e amarguras que já entregaste ao arquivo da memória com a recomendação de paz e esquecimento. Essa mimê é maravilhosa. Entregaste ao arquivo da memória com a recomendação de paz e esquecimento. Briga de casal. As mulheres têm uma capacidade melhor que a dos homens para isso. Era capaz de lembrar um problema que houve na Páscoa de 1986, às 4 horas da tarde, na casa da sua mãe, na presença da tia Nonó. Vai ter cabeça para guardar isso lá longe. E aquilo está circulando, né? Aquilo não foi para o arquivo com recomendação de paz e esquecimento. Nelson, mas eu não consigo esquecer certas... Aliás, eu tenho até medo de esquecer. Vai que eu estou com Alzheimer. Não se preocupe, não. Ninguém está pedindo para você esquecer a raiva que alguém te fez. Está pedindo que você sublime a raiva. Você transforme a raiva. Não é para esquecer, não. Agora me diz o que tem de prático lembrar. Nada. Uma briga de casal é assim. Abre-se a maleta e vai se buscar coisas do arco da velha. Vamos lembrar então o que disse Jesus quando Pedro perguntou sobre o perdão. Está lá em Mateus 18, 21 e 22. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você vai dizer, então, Léo, o número é 490. Isto é uma metáfora. E um dia eu vou fazer uma palestra só sobre isso. 70 vezes 7. Porque essa frase é do Antigo Testamento, de Melquisedeque. Um dia eu vou explicar por que Jesus usa essa frase e o que significou lá na época do Melquisedeque. Então, quer dizer, 490. Aí os espíritas criaram uma saída muito interessante. Sim, 490 para cada falta. Para cada erro. É bom ter um caderno grosso para ir anotando. Diz a Meimei, assim agindo, observarás nos companheiros que acaso te injuriem corações doentes ou imaturos, que é preciso tolerar. Tolerar, mas muitas vezes qual é a nossa reação? Reclamar. Você é isso, você é aquilo. Como é que você tem coragem de dizer um negócio desse para mim, fazer um negócio desse comigo? E aí, invariavelmente, eu que já te fiz tanto, eu que já te fiz isso, eu já te dei aquilo, tu te lembras? Que a expressão popular diz, passou na cara. Por que a gente passa na cara? Porque a gente quer o troco. Se eu perdoei, eu quero ser perdoado. Justiça. E se eu não for perdoado? Gero em mim mesmo o direito de ficar com raiva do outro que não me perdoou? Erro 2 vezes. O primeiro erro que gerou a confusão e não teve o perdão, e o segundo que foi não entender que ele não pode. Por quê? Porque talvez ele seja um coração doente e imaturo.
Eu não posso julgar as pessoas pelo meu metro, medir as pessoas com o meu metro. Tem que usar o metro delas. Eu não posso querer esperar de Dona Laurinha, minha mulher, os mesmos valores que eu tenho. Eu tenho que concordar e conversar com os dela, e ela conversar com os meus. Ah, mas é preciso que seja assim para que haja harmonia. O que significa harmonia? Capitulação, abrir mão dos seus valores, do que você acredita. Não. A gente pode até, no momento, e aí vem a inteligência emocional, no momento de dificuldade, recuar. Porque o recuo não é covardia, é inteligência emocional. Principalmente quando a pessoa está brava. Não tem pessoas... Eu gosto de uma briga, de uma discussão, né? Vou botar claro, entre marido e mulher, que é o mais comum. O marido pensa, vou agir com calma. Não adianta porque ela está muito excitada. Aí ele silencia. Nossa, quando ele silencia, ela enlouquece. Vá, diga, safado. Vá, diga alguma coisa, tá vendo? O seu silêncio, você é culpado. Por isso que você não consegue dizer nada. O sujeito, tudo que ele quer é que a briga acabe. Mas a criatura não quer isso. Ela quer a guerra. E agora? O que é que a inteligência emocional vai recomendar para a gente? Combinada com o espiritismo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um café e a gente senta na mesa e discute esse assunto. Porque o fazer o café é o tempo de desarmar a bomba. E aí você demora bem muito. Primeiro que você liga o fogo baixo, que é para demorar bem muito a ferver. Não bote fogo alto, não. E procure o café pelo menos durante uns 10 minutos, com aquela cara de amélia. Não sei onde está, não sei onde está. Que é para dar tempo da bomba ser desarmada. Porque se você ficar insistindo, pega fogo. Quem é que faz muito isso? O ciúme. Porque existe um ditado popular que diz que o ciúme cega. E aí a criatura não vê mais nada. Quando ela está muito alterada, oferecer café para sua mãe, nós vamos resolver isso agora. Calma, criatura. E quanto mais você diz calma, mais ela pega. E vice-versa também. E vice-versa. Que é preciso tolerar a fim de que não te emaranhes no labirinto das aflições inúteis. Vocês já leram um livro que tem um capítulo, acho que é 5. Vou tentar lembrar o nome do livro, chamado Aflições Excedentes. É fantástico. Observe que essa frase da Meimei, ela traz para a gente duas coisas que a gente tem essa potencialidade, mas não desenvolve. A observação e a tolerância. Todo mundo acha que observar é ver por fora. Eita, ele está arrumado, está de paletó. A observação é ver por dentro. Era por isso que Jesus dizia para todo mundo que ia curar, porque parecia até uma piada de mau gosto, né? O sujeito chegava cego, Jesus olhava para ele e dizia, o que queres que eu te faça? Você imagina se ele pega o seu lunga como alguém que queria alguma coisa, a resposta que o seu lunga daria para Jesus. Cego. O que queres que eu te faça? Observa. Observa que a tua cegueira física não é o pior problema. O pior é a cegueira espiritual. Mas Jesus não podia fazer esse discurso
religioso, ele não ia entender. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Verás. 2 conselhinhos. Vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Vá, não contes a ninguém. Guarda contigo. Passa a observar, passa a olhar para dentro de ti mesmo e ver o que tu estás vivendo agora. O que tu estás vivendo agora. E a outra potencialidade que está dentro de nós, e a gente não pensa nela, é a tolerância. Anda no trânsito aqui em Recife para você testar sua tolerância. Testei hoje. 1h40. Aí. Na casa do trabalho. Aí. 1h40. Isso. Vocês gostam de ficar na fila? Não? Quando você quiser fazer exercício de tolerância, eu vou te dar uma dica que é perfeita. Você vai, no fim do mês, numa lotérica, pagar a sua conta da luz, que é o dia que sai o benefício social. E aí, neste dia, você vai fazer um teste de tolerância. Principalmente se você ficar atrás daquela senhora que veio da zona rural, que tem uma bolsa desse tamanho, com um monte de coisa dentro, e lá no fundo da bolsa tem uma bolsinha menor, que tem um papelzinho dobrado que tem a senha. E ela vai poder tirar o dinheiro. Só que para chegar na bolsinha, tem água, sombrinha, sanduíche, sutiã velho, tem um monte de coisa. Meu Deus. Professor, o senhor já passou por isso, na verdade, verdadeiro, não é uma conjectura. Ele sabe de tudo. Então, Sabe de tudo agora. então, e fila de banco? Fila de banco, caixa eletrônico. Tem que chamar alguém. Vocês já viram que os bancos agora colocam um funcionário para ajudar nesses dias. De 30 até o dia 5, o banco coloca nos caixas eletrônicos funcionário para ajudar, principalmente pessoal mais simples. Gente que não sabe ler, não sabe escrever. E como tem medo, alguém botou na cabeça dela que aquela senha é a coisa mais importante, ela leva a bolsa grande e bota a senha lá no fundo da bolsa. E quem está atrás, espere. E sempre aparece um bem-humorado que diz: sua mãe não esperou 9 meses. Tenha calma. Tenha calma. Agora, quando a gente trabalha com a observação e com a tolerância, a gente tem uma consequência que é fatal. Prevenção da aflição inútil. A fila está grande. Eu contei, tem 22 na minha frente. Tem que esperar 22 pessoas andarem até a boca do caixa. Pelo celular, professor. Eu sei, meu filho. Eu tenho que dar um exemplo. Vai ver que vai procurar a fila preferencial, que é a maior que tem, a preferencial. Como é que eu vou dar um exemplo? Não tolerância. Tá, vamos pro celular. Você esqueceu de carregar, na hora do pagamento ele apagou. E você não tem carregador. Pronto. Faltou internet. Pronto, faltou internet. Ainda é pior. O povo procura na internet, né? Essa prevenção da aflição inútil eu coloquei aqui exatamente depois que eu li o Aflições Excedentes lá do Emmanuel. Perante quaisquer ofensas, usa a misericórdia na embalagem do silêncio. Olha que coisa linda. Olha que construção poética. E atrairás a luz para que todas as sombras sejam dissolvidas. Misericórdia na embalagem do silêncio. Te fizeram mal, silencia. Não diz nada. Pede sempre 2 coisas. Que a criatura se esclareça e que você se acalme.
Lembra daquela estratégia do Chico? Quando alguém disser alguma besteira para você, coloca um gole d'água na boca e só engole a água quando passar vontade de responder. Ponto. Está resolvido o problema. Resolvido o problema. E vejam, que ela aqui está pedindo para a gente usar misericórdia. No nosso evangelho, a gente encontra algo interessante. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É pontual. Os espíritos foram pontual, colocaram as duas coisas que mais nos atrapalham. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. Capítulo 10 do nosso evangelho. Está lá. Pode ir lá conferir. Diz a Meimei, vai dar os exemplos práticos, aí vocês veem se vocês já foram vítimas disso. Esse te malsina os gestos de bondade. Aquele te empresta autoria de faltas que desconheces. Outro te expõe os enganos de outro tempo ao desrespeito público. E outro ainda te apedreja sem razão. Já passaram por isso ou não? Que obrigatoriamente não é o apedrejamento físico com a pedra. É de palavras. Né? Porque palavra machuca muito mais que pedra. Como? Que pedra, depois que desinflama e passa o mertiolate, está resolvido. Mas a tal da palavra ressoa sempre. E aí o nosso querido Emmanuel vai dizer lá no Instrumento do Tempo, se usares a misericórdia para com teu companheiro no lar ou na tenda de trabalho, a serenidade será um bálsamo a fluir de teu verbo, ou seja, tu começas com a ponderação do falar. E a extravasar-se de tua alma, erguendo a paz que ilumina e socorre a todos. Como é que vocês fazem quando tem um conflito entre os filhos? Você vai dizer para mim, eu vou ver primeiro quem está certo. Em conflito tem alguém errado? Os dois estão certos, por isso que tem um conflito. E se tomar a parte de um? Se disser para A que ele está certo, respeite seu irmão. Você já é o ruim. Ou dizer para o outro. Não pode. Geralmente, os filhos mais velhos são colocados pelos pais como exemplos benditos. Dê um exemplo a seu irmão, rapaz. Você é mais velho? Não é assim que funciona? Tenha paciência. Você já foi do tamanho dele? E o pobre do grande, do mais velho, vai encolhendo. E o pior é que o pequeno vai crescendo. Opa, esse discurso me é favorável. Da próxima vez, vou utilizar o discurso de papai. Agora, que tal pegar os dois e dizer assim, olha, cada um respeitado a limite de idade que tem, senta aí, vamos conversar a três. Conversar. Tem coisa pior do que tomar partido numa briga? Ajuda um, desajuda o outro. Agrada um, desagrada o outro. Por nada te queixes. Você se queixa muito? Reclama da vida? Pelo método de nossas próprias lutas de retaguarda, ou seja, o que me aconteceu lá atrás, que não é vida passada, tá? É essa existência os tempos passados. Ser-nos-á possível estender a compaixão sem limite, sob quaisquer farpas que se nos lancem em caminho, seguindo sempre. Olha que interessante. Seguindo sempre. E aí o nosso Emmanuel vai dizer lá no Instrumentos do Tempo, bem-aventurados os misericordiosos. Então ele transforma a misericórdia numa bem-aventurança. Que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum. Porque todos aqueles que fazem, todos, não tem regime de exceção, que fazem da piedade o serviço constante do amor,
Então a virtude é piedade. Podemos botar lá naquela lentes interiores, piedade. Encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Foi o que Jesus disse. O reino de Deus está dentro de vós. E aí a Igreja Católica deu uma mexida, o reino de Deus está dentro de vós. Mas a frase do Evangelho, peguem a tradução do Haroldo Dutra Dias, dentro de vós. Só que a gente continua esperando o reino físico. Não é. É um reino imaterial. Conclusivamente, Meimei diz assim: não te lastimes, nem condenes. Cala-te, abençoa e auxilia, sempre, para o bem de todos. Todos, não é só da família, não é só da turma, todos. Para corrigir-nos ou reajustar-nos ante os princípios da verdade do amor, finalmente apareceu o verbo que completa o título da palestra. Bastar-nos-á viver. Viver, meu povo, para lá da condição biológica, fisiológica, existência. O viver espiritual. O viver que diz que eu já fui, eu sou e serei, porque eu sou espírito imortal. Que quando eu desencarnar, esta bagagem fará a diferença quando eu voltar para lá. E vejam que Meimei, pedagogicamente, e ela era professora, diz assim: cala-te, cala-te, silencia, abençoa a ti mesmo e ao próximo, e auxilia. Mas só que antes ela coloca dois verbos que a gente esquece de praticá-los. Não te lastime, nem condenes. Lastimar, condenar, calar, abençoar e auxiliar. Quinteto violado. Essa é a razão do bastar-nos-á viver. O som está ligado? Eu vou passar um videozinho rápido para vocês, que eu achei muito interessante. A idade em que o tempo senta à mesa. Não. Mas não. Existe uma fase da vida em que o espelho começa a nos tratar com uma sinceridade quase ofensiva. Os cabelos debandam discretamente. Os joelhos passam a emitir boletins sonoros. A memória, às vezes, resolve brincar de esconde-esconde justamente com o nome daquela pessoa que acabamos de encontrar no supermercado. E há também o fenômeno mais cruel de todos: levantar da cadeira emitindo um opa involuntário, como se a coluna precisasse de autorização verbal para funcionar. Mas talvez exista uma beleza secreta nisso tudo. Porque enquanto o corpo vai lentamente negociando limites com o tempo, a alma, curiosamente, começa a ficar maior. Mais generosa, mais paciente, mais humana. Chega uma idade em que já não precisamos vencer discussões inúteis. Nem provar inteligência, nem disputar importância. A vida
finalmente, nos ensina que certos troféus pesam mais do que valem. Então, começamos a trocar pressa por presença. E isso muda tudo. O café deixa de ser apenas café. Vira cerimônia, vira encontro, Sim. vira desculpa para conversar sem relógio. Sim. As amizades antigas ganham um brilho raro, porque sobreviveram às décadas, aos desencontros, às mudanças, às perdas, às teimosias e até às opiniões políticas. Milagre estatisticamente improvável para homens acima dos 70, especialmente em grupos de WhatsApp. E o amor? O amor também muda. Já não precisa incendiar o mundo. Basta aquecer o coração. Às vezes, ele chega na forma de uma mensagem simples. Você está bem? E pronto. Aquilo ilumina o dia inteiro. Descobrimos também que a aventura, na maturidade, ganhou novos significados. Dormir a noite inteira, sem acordar 2 vezes para ir ao banheiro, virou quase uma experiência transcendental. Muito bem. Encontrar um exame médico com todos os índices normais provoca emoção semelhante à conquista de uma Copa do Mundo. Verdade. E viajar, sem esquecer os remédios, já pode ser considerado um ato de ousadia internacional. Mas existe algo profundamente épico em continuar vivendo com ternura, apesar de tudo. Apesar das ausências, apesar das despedidas, apesar dos amigos que partiram cedo demais e deixaram cadeiras vazias em nossas mesas e silêncios difíceis de explicar. Ainda assim, continuamos marcando encontros, planejando viagens, rindo das mesmas histórias, inventando motivos para celebrar aniversários, plantando ipês brancos em algum canto da memória. Talvez seja isso que sustenta o mundo sem que a gente perceba. Homens e mulheres comuns insistindo delicadamente em continuar amando a vida. Porque envelhecer não é desaparecer. É diminuir o barulho externo para escutar melhor o essencial. É descobrir que felicidade talvez nunca tenha sido uma linha de chegada. Era apenas aquela conversa boa depois do almoço, o telefonema inesperado, o abraço demorado, o amigo que ainda lembra do seu apelido de juventude. E a mesa onde alguém sempre guarda um lugar para você. No fim das contas, talvez a grande vitória da maturidade seja esta: aprender que a vida não precisa mais correr. Agora, ela pode apenas sentar conosco à mesa. A autoria desse texto é desconhecida. Contudo, encontrei no Facebook 2 comentários que atribuem a um autor baiano. A esse baiano, o meu muito obrigado.
Muito obrigada. Me sinto Pense aí. nisso. Fiz parte desse texto, viu? Muito. Muito, muito, muito. Fiz lindo. Se Deus quiser, a gente volta. Se Deus quiser, a gente volta em setembro. O passe agora coletivo. O passe coletivo. Passo coletivo. Não, depois aqui tem o sorteio também. Não esqueçam, né? Depois tem o sorteio aqui. Orando até as 10h30 para eu poder chegar. Certo. Então vamos colocar os nossos pés apoiados no chão, as mãos sobre a perna, com a palma da mão voltada para cima. Depois desse texto baiano absolutamente maravilhoso, é hora de agradecer. E vamos agradecer com vibrações, porque vibrar é colocar o que há de mais lindo e mais puro do nosso coração. Vamos vibrar inicialmente por esta casa, que nos acolhe, que acolhe todos os espíritos que aqui demandam, com suas necessidades, suas dores, seus sofrimentos, mas também com seus ensinamentos. Vibremos pela nossa família, esse porto seguro onde ancoramos, as nossas esperanças. Vibremos pelos amigos. Os amigos. Como eles são importantes na nossa vida. Como é bom lembrá-los. Como é bom ser lembrado por eles. Vibremos pelos companheiros de trabalho. Esse trabalho que nos dá o sustento da vida física, mas que também guarda lições absolutamente preciosas para a nossa vida espiritual. Finalmente, vibremos por nós mesmos, pedindo a Deus, a Bezerra de Menezes, a toda a espiritualidade boa e amiga que já se encontra presente nesta casa, que derrame sobre cada um de nós bênçãos de paz, de saúde, de equilíbrio, de harmonia, de prosperidade material e espiritual. Mas, acima de tudo, nós pedimos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, que a nossa fé seja sempre fortalecida. Que assim seja. Que assim seja. Gente, quem comprou a rifa vai ser o sorteio agora. Aguarde.